Boa tarde. Sejamos todos bem-vindos mais uma vez ao Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Uma boa tarde aos irmãos que nos acompanham pelo Facebook também. Primeiramente, avisar que as nossas atividades seguem dentro da normalidade, certo? Todas as quartas-feiras, 16 horas, sábados, às 16 horas, e segundas-feiras, às 20 horas, a palestra dialogada. Então, segue normalmente, tá? Dito isso, vamos iniciar nosso trabalho. Convido todos a, quem sabe, fechar os olhos para facilitar, focar a atenção e a concentração nesse ambiente, ficarmos mais tranquilos, deixarmos nossas preocupações de lado um pouquinho, a nossa vida diária, porque aí conseguimos nos concentrar melhor, nos harmonizar com esse ambiente e já está nos recebendo essa companhia amorosa dos mentores espirituais aqui do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Elevemos o nosso pensamento a Deus, elevemos nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, para que possamos sairmos daqui com o alimento espiritual que precisamos no dia de hoje. Que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Então, com a permissão de Deus, vamos dar por aberto nossos trabalhos dessa tarde. Hoje temos conosco o nosso irmão Alexandre Costa, que vem lá da Sociedade Espírita Caminho da Luz, e ele vai nos falar sobre o tema A Caridade como Entendia Jesus. Alexandre, contigo. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos queridos. É uma alegria muito grande retomar aqui, né? Nesta casa, onde temos amigos. E aproveitando, desejando a todos um feliz 2026, com muito amor, com muita luz, com muita paz, que a gente possa alcançar os nossos sonhos, os nossos desejos. E é muito natural, amigos e irmãos, que a gente sempre faça, quando está encerrando o ano, começando outro, a gente faz aquele balanço, né? Da nossa vida, de nossas conquistas, talvez das dificuldades que atravessamos. Ia ser muito importante, porque a gente vai fazendo, dando aquele olhar, né? Mais para dentro de cada um de nós, e percebendo aquilo que a gente não foi tão bem, e procurando ajustar, né? Em nossa caminhada, porque a lei é de evolução, e o erro ele é permitido por Deus para que a gente possa aprender com ele e seguir em frente. Mas com certeza todos nós buscamos em nosso coração, em nosso ideal de vida, a felicidade. Queremos ser felizes. Isso é de qualquer pessoa que esteja um pouco do juízo, né? Um pouco de consciência da vida, ela busca a felicidade. Logicamente que a felicidade para mim talvez não seja a mesma, né? Para outra pessoa, enfim, mas nós buscamos sermos felizes. Talvez a pergunta fosse essa, né? Qual seria o que nós queríamos para a nossa vida? É ser feliz. Ser feliz com certeza. E Allan Kardec também ele nos traz uma reflexão bem interessante sobre a questão da felicidade. Ele diz assim, na questão 922 do Livro dos Espíritos: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens. Vejo que Kardec sempre muito assertivo, né? Muito profundo nos seus questionamentos. A resposta que chega aí a todos nós também. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Então, temos o necessário para viver.
E também aqui também é muito relativo, o que é necessário para todos nós. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Quem não gosta de deitar-se à noite, encostando a cabeça no travesseiro, se sentir tranquilo, né? Com a consciência em paz de ter feito tudo aquilo que foi possível durante o nosso dia, em relação a nós e ao nosso próximo. E com certeza, um caminho que nos dá essa consciência tranquila é a caridade, meus amigos. É a caridade, é aquele amor em ação, é ajudar ao próximo, como muitas vezes gostaríamos que o outro fizesse a nós, nos ajudasse na dificuldade que atravessamos. Logicamente que a caridade material, que talvez seja a mais pregada, né, mais falada, não seja a mais importante, embora seja necessária no mundo em que vivemos. Percebemos a própria pandemia e depois a enchente que assolou muitas famílias aqui no nosso estado. Ali as pessoas precisavam de caridade material, precisavam de água, de comida, de roupa. Ali foi a caridade material que foi o caminho mais adequado para atender o sofrimento daquelas pessoas. Jesus, segundo Pedro, e a própria vida do mestre, como se apresenta para nós, ele não tinha nada. Se estudarmos a vida de Jesus, como foi citado no Espírito, não possuía uma pedra para recostar a cabeça, não tinha nada. A caridade de Jesus era aquela caridade moral, como chamamos. Não que ele não fizesse caridade material. Interessante isso, né? Embora não tendo nada, ele ainda fazia a caridade material. E há relatos que ele chega num determinado momento em Jerusalém, identifica uma família, uma mãe com 4, 5 filhos, recentemente viúva, e as crianças com fome. E Jesus olha para aquelas crianças assim e percebe, né, aquela dor, aquela necessidade do alimento e pede ajuda. Judas, pega nossas economias aqui, porque Judas ele era o tesoureiro, né, do grupo. Dá metade dessa família aqui. E diz a menina, compra quantos pães tu quiser. Então Jesus cuidava também da parte material. E o resto, tem outra metade, ele deu um homem chamado Simeão, também que tinha ficado viúvo, com necessidades, né, para os filhos. Ele sabia que em Jerusalém, as famílias, alguém iria atender aqueles apóstolos, aquele grupo, e não faltaria alimento. Então Jesus também fez a caridade material e cita logo da viúva, que é conhecida a passagem de todos nós, quando depositava algumas moedas no gasofilácio, nas oferendas. Ele faz essa deu muito mais que os grandes ricos, que dão fortunas muitas vezes. Ela deu do seu necessário, não do seu supérfluo. Pedro, em certo momento, ele abordado por um mendigo e diz assim, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, que era a atenção, o carinho. E nós podemos fazer isso. Muitas vezes nós dizemos assim, eu não faço caridade porque eu não tenho condição financeira. Mas a caridade não se restringe à esmola, como o próprio Kardec vai nos trazendo aqui no comentário da questão 886. E Jesus nos diz mais também. Não precisa alguém bater na nossa porta para pedir ajuda. Nós vamos em direção, a verdadeira caridade também é aquela que nós em direção daquele que necessita e auxiliar. E uma das passagens, talvez, uma das mais bonitas do Evangelho é a mulher de Samaria, que acompanha a série de Chose, né, que nós falamos, né, e também o próprio Evangelho, Nova Premissas do Reino, de Valdo Franco Amélia Rodrigues. Jesus estava em direção, eu acho que era de Batimeia, e não tinha previsão dele parar em Samaria. Ele para em Samaria, próximo ao poço de Jacó, muito conhecido na região, e pede aos apóstolos até uma cidade mais próxima para comprar alimentos, porque ele estava esperando a mulher de Samaria. Quem lembra da história, ela ia no horário do meio-dia, sozinha buscar água, todo aquele calor.
porque ela não era bem vista pelas outras mulheres, porque a mulher é que buscava. Na verdade, naquela época, né, como quase hoje, né, gurias, a mulher quase faz tudo, né? Não é isso? Então a mulher que ia buscar. E Jesus ficou sentado esperando a mulher de Samaria, que era desprezada pelos tinha tido 5 maridos e atualmente estava vivendo com o marido de uma outra mulher. Então, por isso que ela não era bem vista na comunidade que ela vivia. E Jesus ali sentadinho esperando ela. E claro que quando ela chega, ela identifica Jesus como um judeu. E você sabe, né, ou quase todos nós sabemos, que havia uma rixa entre samaritanos e judeus. Ele, o que tu fazes aqui, judeu? Aí Jesus, não, eu vim aqui, eu peço que tu me mate a minha sede. E ela estranhou, porque na verdade, publicamente, jamais um homem se dirigia a palavra a uma mulher. Inclusive o próprio marido não falava com a mulher em público. Então a mulher, naquela época, era considerada quase nada, sem alma, uma criatura que era mal vista. Se andasse sozinha, que foi um desafio de Maria de Madalena, andava sozinha, realmente, e não era chamada nem pelo nome, era chamada simplesmente de mulher. Então vocês vejam, né, como era a situação da época. E Jesus veio quebrar essa questão também. Por isso que ele é chamado um revolucionário, não no sentido de revolucionário de pegar a arma, né? Não de revolução, de fazer a revolução das leis, dos costumes da época em que ele esteve aqui. Ele fala, então, esta água que tu estás me dando, eu precisarei beber, porque ela vai só me ceder saciar a minha sede agora. A que eu tenho a te dar, essa sim, quando tomares, nunca mais precisará de tomar novamente, que é o Evangelho, que é seu ensino. Então Jesus se preocupa, olha só, de parar ali na Samaria para ajudar aquela mulher, para levar um consolo, um esclarecimento a ela. E assim que Jesus atendia as pessoas. Quando viu um leproso em sua direção, os apóstolos se afastaram. Jesus ia de encontro ao leproso. Então Jesus ia de encontro àqueles que realmente, essa é a verdadeira caridade que Jesus nos traz de encontro às dificuldades, uma delas, né? E nós temos um capítulo 14 do Evangelho, que está falando da caridade numa salvação, que o Evangelho foi lançado em 1864, mas essa mensagem de Paulo o Apóstolo, que está ali, que encerra ali a instrução dos Espíritos, foi escrita, foi trazida a Kardec em 1860, em Paris mesmo. Essa mensagem de Paulo fala sobre caridade. E a partir daquele momento, então, Kardec levanta aquela bandeira, fora a caridade, não a salvação, porque até então, o que chamava a atenção da doutrina espírita eram as mesas girantes. Então, a partir daquele momento, Kardec levanta a bandeira fora da caridade, não a salvação. E é belíssimo esse texto, e convido os irmãos depois que façam a leitura. E o Paulo chega a dizer ali que nós seremos reconhecidos no mundo espiritual pelo perfume da caridade que vamos exalar. Então, realmente, a caridade é um mundo em movimento. É aquilo que nos vai chegar a nos trazer, nos diz inclusive ali Kardec, que não é fora do espiritismo, que não é fora da igreja, que não é fora da verdade. E até a verdade cada um tem a sua, é fora da caridade. Não há salvação. Tem uma questão, a questão 886 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec vai sempre, né, sempre, nosso codificador, sempre trazendo, né, a pergunta de reflexão, pergunta aos espíritos superiores: qual o sentido verdadeiro da palavra caridade, como entendia Jesus? Qual o sentido verdadeiro da palavra caridade, como entendia Jesus? Resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as dificuldades do próximo e perdão das ofensas. Então, aqui a gente já começa a perceber do entendimento da questão da caridade. Claro que a caridade material, como falamos aqui, ela é importante. Que alguém nos bate a porta, nos pedindo um copo de água, um alimento. Sim. Uma família, a gente sabe que o centro espírita tem essa parte dos anjos que atende, né, as famílias que muitas vezes não têm nada.
E é importante também a caridade material. Mas ela é a mais simples, meus amigos. E a resposta está aqui. Benevolência, indulgência e perdão. Vamos exercitar com os nossos familiares a benevolência, a indulgência, o perdão, com o nosso vizinho, que bota a música até meia-noite, a gente quer dormir cedo, porque amanhã temos que levantar às 6 horas da manhã para trabalhar. Aquele colega de trabalho que nos cutuca, será que somos benevolentes ou indulgentes? Aquele que nos ofende, será que a gente tem uma disposição natural de perdoar? Essa reflexão fica, porque é aquilo que Jesus nos traz como entendimento. Mas ele vai responder essa benevolência para com todos, indulgência, com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O amor e a caridade são o cumprimento da lei de justiça, pois amor ao próximo, fazemos todo o bem que lhe seja possível, que desejaríamos que fosse feito. Então, aquela postura, amigos, de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. E também tem uma outra máxima de Jesus: não fazer ao outro aquilo que não gostaríamos que o outro nos fizesse. A gente medita sobre isso, a gente reflete sobre isso, o nosso comportamento, e esse ensinamento de Jesus, do amor de fazer ao outro como gostaríamos que nos fizessem, a época já era, esse ensinamento anterior a Jesus. Segundo Emmanuel, os romanos, os gregos também tinham esse ensinamento, mas Jesus, que realmente trouxe, pela exemplificação, fortaleceu esse ensinamento. Então, a benevolência expressa a qualidade de alguém que é benevolente, ou seja, demonstra afeto, estima em relação a outra pessoa. Significa demonstrar bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas, revelando altruísmo e empatia. Nosso irmão Jason de Camargo, autor da obra Educação dos Sentimentos, Caminho das Virtudes, ele nos ensina na obra que primeiro devemos pensar no outro com bondade. Se nós começarmos a pensar no outro com bondade, a gente vai começando a identificar por que ele age dessa forma ou daquela forma, das dificuldades que ele tem. Isso vai ficando mais fácil de entender, de compreender o outro, ou de se colocar no lugar do outro muitas vezes. Porque se Deus permite que nós passamos por dificuldade, todos nós que já passamos por algumas dificuldades no caminho, que a gente possa entender depois, quando se apresentar uma dificuldade semelhante à nossa, nós podemos ter essa benevolência, essa compreensão, esse se colocar no lugar do outro. A indulgência é um sentimento fraternal que necessitamos cultivar com os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja. A gente sempre brinca, amigos, que nós espíritas não falamos mal dos outros, só comentando os defeitos. Quando você deita, não falamos sobre ninguém, só fazemos alguns comentários. E é verdade, a gente sabe que muitas vezes nós temos a dificuldade, a gente vai trazendo isso com a gente, porque a maledicência é uma coisa que a gente tem que vencer ainda, muitos de nós na caminhada. Então, evitar criticar, censurar, porque se a gente se coloca no lugar do outro, a gente percebe que nós mesmos temos muitas vezes comportamentos que os outros, que chocam as pessoas. E nós muitas vezes não nos damos conta disso. Claro que o outro muitas vezes é muito mais fácil enxergar no outro, porque é como se fosse um espelho, a gente espelha assim, a dificuldade. Então, quando a gente começa a enxergar os defeitos dos outros, nos chama muita atenção, vamos estudar um pouquinho, ver se a gente não tem o mesmo comportamento. E a indulgência também deve ser para com o outro, mas para conosco também. E perdão das ofensas. Perdoar as ofensas. E aquilo que Jesus nos ensinou. Quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes, pergunta Pedro a Jesus. Não, Pedro. 7 vezes, 70 vezes. Isso dá um total de 490 vezes. Então, é perdoar sempre. E quem vive família, todos nós vivemos,
temos nossos familiares, e o perdão é quase que diário, né, meus amigos? A gente tem que perdoar quase que diariamente, da dificuldade que temos com relação aos outros e a nós mesmos. Chico Xavier, certa vez, em seus trabalhos na Casa da Prece, em Pilar, se apresenta uma irmã para uma irmã de trabalho. Chico, precisava conversar contigo. Eu acredito ter me quitado aquela questão do perdão das ofensas. O Chico ficou assim, né? Como assim, mano? Não, eu já perdoei 490 vezes o meu esposo. Ela teve trabalho, deve ter tido um caderninho anotando 490. E o Chico não sabia me dizer no momento. E Emmanuel, como sempre, se apresentava. Digo, Chico, diga para ela que é 490 vezes a cada tipo de ofensa. Então é sempre, né, gente? Não tem por onde a gente tirar essa, né? Achar que não, que deve perdoar. Não, perdoar é sempre. Assim como nós temos necessidade de perdoar, também de nos perdoarmos também. Isso é bem importante, né? Porque quando a gente perdoa o outro, nos perdoa, nós estamos acima de um orgulho, né? Numa falsa superioridade. Então, não, eu perdoo o Alessandro, mas a minha não eu. Quando eu erro, eu perdoo porque eu sou melhor que ele. Não, ninguém é melhor que ninguém. Aí vem aquela soberba, né? A questão do orgulho, que muitas vezes muitos nossos irmãos já estão também, que o orgulho enrijece mentalmente. A gente não consegue enxergar as nossas dificuldades. E também uma questão importante da caridade, que muitas vezes a gente fica dizendo, mas eu não tenho como ajudar ninguém. Temos sim. Deus nos oportuniza um tempo. Todos nós temos um tempo, né? Nem que seja 1, 2 ou 3 horas por semana de nossa vida. Então, usar esse tempo para fazer uma obra, pensar em alguém, ajudar de alguma forma, pelo nosso livre-arbítrio. Para encerrar, então, nossa reflexão de hoje, queremos trazer para vocês aqui uma história também de uma irmã, uma trabalhadora espírita, como muitos de nós. Isso já faz alguns anos atrás, conversávamos de uma atividade, ela contou a sua história. Ela já é uma senhora, na época, de 50 e poucos anos, sabe? Tem uma situação que eu vivia namorada numa comunidade, então tinha uma vizinha de frente, muito próxima, assim, né? A sua cara, então, no momento que abria a porta, se enxergava. Hoje em dia é muito mais difícil, a gente tem muitas vezes tem as grades, tem muita proteção, mas essa, como era uma comunidade mais simples, elas tinham assim, quase se enxergavam olhando de janela para janela. E tinha uma amizade, assim, um convívio tranquilo, fraterno. E em determinado momento, ela conversando com essa vizinha, que ela era espírita. E a vizinha, a partir daquele momento, se tocado com um sentimento de contar, começou a ter uma animosidade, até uma raiva daquela vizinha. E ela era de uma outra religião, ela colocava trabalhos no pátio daquela senhora. E a senhora pegava, com todo respeito, pegava aquele trabalho, botava no lixo, seguia a vida. Um dia, ela percebeu que a vizinha aparecesse na janela, estava em um estado doente, assim, estava uma pessoa muito doente, o rosto muito inchado, e ela respirou fundo, cheio de coragem, bateu na porta da vizinha. Né? A vizinha veio abrir, ela percebeu que essa vizinha estava com cachumba. Quem já teve cachumba, quem é da minha época vai lembrar da cachumba, né? O pessoal era mais comum. E a cachumba, realmente, ela enche o pescoço, essa parte aqui, e dói muito, né, gente? Eu já tive, né, quando menino. E ela, eu gostaria de te ajudar, porque eu conheço alguns remédios caseiros, eu gostaria de te ajudar cuidar de ti, tu aceitas? E a vizinha aceitou, vejo bem, ela aceitou. Então, as 3, 4 vezes por dia lá, para escovar a perna da senhora, lavava as pernas dela, trazia algumas receitas caseiras. Eu lembro da folha de barreira, se alguém lembra disso também, né? Fazer tipo uma compressa ali para aliviar a dor. Assim foi indo. E ela foi melhorando, foi ficando melhor. Daqui a pouco chega um filho desta senhora e identifica, mas mãe, essa senhora que está vendo que te cuidar não é aquela vizinha da frente que tu sentiu um ódio por ela, sentiu uma raiva dela. Sim, meu filho, você sabe como é que é a vida, né? Ela veio que se ofereceu para me cuidar e eu aceitei. Agora nós voltamos a ser boas amigas. E aí, esse filho dessa senhora que estava sendo tratada, ele era o chefe do tráfico daquela região. Ele falou para aquela senhora: eu conheço seu filho é um adolescente, assim, assim, assim. A senhora pode ficar tranquila que nunca vão oferecer qualquer tipo de droga para ele aqui na comunidade.
E se eu pegar alguém fazendo isso, ele vai responder. Então, vocês podem perceber que o bem gera bem, né? Qual a maior preocupação de uma mãe? Não é? Hoje em dia não são a questão das trocas. Então, um ato de bondade desinteressado, uma caridade, como recomendava Jesus, foi feita por aquela senhora. Além de ela reaproximar essa senhora da amizade que ela sentia também com falta desse convívio. Eu acho que ninguém gosta, né, de saber que alguém que não gosta da gente ou quer o nosso mal. Ninguém gosta disso. E o esforço dela, então, usando a caridade pura, como ensinou Jesus. Benevolência, indulgência e perdão. Atendeu aquela senhora e, a partir dali, então, rompeu aquele ciclo, né, de ódio que essa vizinha sentia por ela. Então fica, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, a reflexão da verdadeira caridade, que pode ser feita sem auxílio material, e aquele vizinho, aquele amigo que a gente muitas vezes nos liga 11 horas, 11h30 da noite, né, que está lá cansado, está angustiado, e a gente toca o telefone, é o fulano, não vou atender porque ele vai me encher a minha cabeça, né? Às vezes um irmão, uma irmã que está com dificuldade, toca o telefone num horário impróprio, vamos atender, vamos ouvir, porque o ouvir é uma grande caridade. Porque nós sabemos, quando passamos por dificuldades de angústia, nós queremos mais é falar, não é isso, gente? Até quando eu estava falando aqui, eu que já falo com isso, tu vendo mesmo, imagina uma situação dessa, a gente precisa botar para fora. Então, se alguém presta o ouvido, é um ato de caridade, é um sorriso, é um aperto de mão, é um bom dia com um sorriso nos lábios. Isso aí muitas vezes nos ganha o dia. A gente chega cansado, com dificuldade do trabalho, e alguém nos cruza no corredor do nosso trabalho e dá um bom dia com um sorriso. Não muda o nosso dia, gente. Um abraço não muda o nosso dia. Não muda aquela dificuldade muitas vezes que nós estamos trazendo na vida, no coração. Então vamos pensar um pouco mais do viés da caridade, como entendia Jesus. Que é justamente levar, né, aliviar o sofrimento daquele que está passando. Então a gente possa refletir, então, nesse início de ano, deixamos esse objetivo, né, de pensarmos um pouquinho mais na caridade, de como é que a gente pode proceder em relação ao próximo e até a nós mesmos, porque nós também precisamos de indulgência, de perdão e de benevolência. Muito obrigado pela atenção e o carinho de todos, pela paciência, e mais uma vez desejamos a todos um 2026 com muita luz e muita paz. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre, pelas reflexões, por esse esclarecimento trazido na tarde de hoje. Também desejamos a ti um excelente 2026, que é um colaborador dessa casa, está sempre aqui conosco, nos apoiando, e esperamos continuar tudo contigo. E claro, a gente vai se abraçando, trabalhando junto, né? Se ajudando. Então, muito obrigado mais uma vez. Vamos para o segundo momento do nosso encontro, então. Convido nossos médios aplicadores de passe para que se posicionem. E nós vamos receber o passe, vamos nos manter com os nossos pensamentos elevados, manter-nos em estado de oração, manifestando primeiramente a nossa gratidão aos mentores espirituais dessa casa, a Jesus, a Deus por permitir de estarmos aqui nesta tarde. Somos muito gratos, pois já nos estamos nos sentindo bem, estamos nos sentindo melhor ao ouvirmos essas palavras reconfortantes através da exposição doutrinária. E agora com o passe, que renova nossas energias, renova nossa saúde mental, nossa saúde física e espiritual. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade.
Nós vamos aproveitar essa oportunidade também para estender o nosso pensamento àqueles que não puderam estar aqui na tarde de hoje, em especial nossos familiares, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, todas aquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento e que precisam receber também esse conforto da espiritualidade amiga. Que eles sejam visitados por esses espíritos de luz e também possam ser reconfortados, seus caminhos possam ser iluminados, aqueles que estão em angústia, em desespero, em dúvida, que abram portas e janelas de luz diante deles neste momento. Que eles tenham serenidade para seguir adiante e vencer suas dificuldades. Lembramos também neste momento daqueles que estão doentes, do corpo físico, aqueles, quem sabe, que estão encerrando um ciclo de passagem aqui nessa terra, que eles sejam recebidos no plano espiritual pelos espíritos de luz, que eles vão em paz, sigam em paz, na paz de Jesus. Por fim, mais uma vez te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos compartilhando esses momentos de amor, de paz e de harmonia. E que possamos retornar aos nossos lares agora, em segurança, tranquilos, espalhando amor, conforto e uma palavra de bem, assim como nós recebemos nessa tarde aqui. Que assim seja. Meus irmãos, obrigado pela presença de todos e esperamos vê-los em breve, no próximo sábado às 16 horas, aqui nessa casa. Aqueles que nos acompanharam pelo Facebook também, nosso abraço, nosso carinho, fiquem com Deus, que assim seja.